Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121. Em reverência à palavra, vamos ficar de pé mais um pouquinho só. O Salmo é pequeno. Todos achem o Salmo que nós vamos fazer uma leitura responsiva. Salmo 121. Vê se seu irmão está sem Bíblia aí, compartilha com ele. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Melhorou bastante. Agora eu me ouvi, parece que desentupiu. Parece que estava entupido o ouvido, fez puf. Que legal. Salmo 121, todos acharam? Digam amém. Amém. Eu vou ler o primeiro verso e vocês leem o segundo, amém? Eleva os meus olhos aos montes. De onde me vem o socorro? Ficou bacana, hein? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Amém. Aplaudam a palavra do Senhor. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus é o guarda fiel do seu povo. Deus é o guarda fiel do seu povo. Se nós entendermos o que for ministrado aqui hoje, nós vamos sair daqui diferente da forma da qual nós entramos. Deus é o guarda fiel. Ele começa nos dizendo que elevo os meus olhos ao monte. De quem me vem o socorro? Tem um monte à tua frente, tem um problema à tua frente. Mas Deus é maior do que esse problema, Deus é maior do que esse monte. Você pode estar pensando aqui, eu estou com um problema enorme, mas você vai elevar os olhos ao monte. Vai perceber que esse Deus é maior do que esse monte. Ele está acima desse monte. E de quem me vem o socorro? Esse socorro vem de Deus, que fez o céu, a terra e até esse monte que você está olhando agora. Esse é o nosso Deus. Os peregrinos iam para Jerusalém, iam caminhando para Jerusalém e iam olhando para os montes e observando os montes que circundavam Jerusalém, e Jerusalém ficava protegida por esses montes. E eles iam cantando para Jerusalém: elevo meus olhos ao monte, de onde me vem o socorro? O socorro vem de Deus. Nós estamos na direção da Jerusalém Celeste também, e continuamos nesse caminho com Deus. Elevo meus olhos aos montes. De onde me vem o socorro? O seu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra, e tudo quanto nela se encontra está sob o poder dele. Aleluia. Bom, esse salmo ficou conhecido como o salmo dos viajantes ou dos peregrinos por causa disso, por causa dessa questão de irem para Jerusalém e estarem sempre no caminho do Senhor. E eles descobriam que Davi fez esse salmo. E quando Davi fez esse salmo, ele fez pensando no monte Sião e o monte Moriá. Davi, quando via o monte Sião e o monte Moriá, que se corrobora no Salmo 125, ele percebeu que alguns pagãos faziam cultos ao Senhor nesses montes. Alguns pagãos e até alguns israelitas também faziam cultos pagãos a esses montes. E Davi olhava as pessoas fazendo cultos a outros deuses nesses montes e ficava pensando: não adianta fazer cultos a outros deuses, não adianta se prender a outros deuses, porque o meu Deus é que fez os céus e a terra e até esse monte, e a Ele que eu tenho que render graças a todo tempo, lugar e na vida presente. Meu socorro não vem de ídolos, vem do Deus que fez os céus e a terra. O monte é pequeno, o problema é pequeno. O problema é pequenininho, a gente sempre acha que o problema é enorme. Eu estava ouvindo as ministrações anteriores, como que Deus já falou nesse culto. A gente sai da igreja por problemas tão pequenos, e o Deus dessa igreja, desse culto, é tão grandão, é um Deus enorme. E a gente deixa se levar por coisas tão pequenas, tão minúsculas.
Esse texto ele continua nos dizendo o seguinte, no 121, diz o seguinte: eis que esse Deus não dormita, nem cochila. Tosquenejar é aquele soninho que a gente faz assim, ó. Cochiladinha. Ele diz que esse nosso Deus, o Deus do povo dele, sequer tosqueneja, sequer dormita, está o tempo todo atento aos nossos louvores. Esse Deus não dormita, esse é o nosso Deus. E 1 Reis 18, 27, Elias vai nos falar de um Deus que dorme. Elias está numa situação em que ele chama os profetas de Baal e Azerá e faz um propósito com eles. Vocês vão colocar o holocausto sobre o altar e vai pedir aos seus deuses para que desça fogo do céu. E os profetas de Baal e Azerá fizeram de tudo. Até o meio-dia, dançaram em volta do altar. Depois de meio-dia, começaram a se cortar com giletes e com navalhas, sangrando, e o Deus deles não respondeu. Ao qual Elias zombou desse Deus deles. Ele revela o seguinte: Elias zomba dos deuses dele, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, pode ser que esteja fazendo alguma coisa, pode ser que esteja intentando uma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que os acordem. O nosso Deus não. Nosso Deus está acordado agora. Se você der um glória a Deus para Ele, Ele vai atender esse glória a Deus. Toda vez que você levantar as mãos para os céus e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, Ele está acordado e não está dormindo, não está cochilando, sequer está dormitando. Ele está o tempo todo acordado e sequer dormita. Esse texto diz o seguinte ainda: ele é como uma sombra à sua direita. Isso me chamou a atenção pra caramba, porque quando eu estou na luz, eu tenho uma sombra. E não dá para eu fugir da sombra. Aonde eu vou, a sombra vai comigo. Aonde eu vou, a sombra vai comigo. Ele diz que Deus é um Deus, a sua sombra à direita. Quer dizer, por mais que eu tenha um problema, eu olho para a minha direita e assim: Deus é comigo. Eu olho para o outro lado: Deus é comigo. Eu olho para aonde eu olho, de Deus é comigo. Aonde quer que eu vá, aonde eu colocar meu pé, Deus é comigo. Não tem como fugir, Deus é comigo. Isso aqui Davi colocou para nos explicar o seguinte: tu está no problema, tu está na dificuldade, mas eu sou contigo. Agora tem um lugar que essa sombra desaparece. Aonde que a sombra desaparece? Na escuridão, nas trevas. Mas eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês essa noite. Até lá, se tu clamar o nome do Senhor, Ele será contigo. Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. E esse texto continua dizendo o seguinte: ele lembra que esse Deus é um Deus que se preocupa com o meu coração, com o meu sentimento, com o meu jeito de ser. Quando eu peco, esse Deus sofre junto comigo. Quando eu peco, quando eu faço coisas erradas, Ele se entristece junto comigo. Esse é um Deus que está preocupado com a minha comunhão pessoal com Ele. Ele está preocupado com a minha comunhão pessoal e real com Ele. É um Deus real, é um Deus que não é um Deus feito por mãos humanas e não habita em tempos feitos por mãos humanas. É um Deus que está pronto a nos servir em todos os aspectos da nossa vida. E esse salmo termina dizendo o seguinte: o verso 6, o verso 7 e verso 8: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída, desde agora, nesse momento, Ele está guardando a minha vida e a sua vida, e para todo o que a igreja diga, dá a sensação de que acabou o culto. Terminei o salmo, esse salmo é lindo, esse texto é espetacular, dá-nos a sensação e a certeza de que nós não estamos sozinhos,
de que toda vez que eu olhar para a minha sombra, e agora você vai prestar atenção nisso, toda vez que tu estiver na dificuldade, Deus está comigo à minha direita como a minha sombra. Eu não tenho como fugir da minha sombra, como não tenho que fugir da presença de Deus que está comigo, daquele povo escolhido dele. Tem alguém aqui que não é escolhido do Senhor? Levanta a mão, não. Se não for escolhido, nós vamos fazer um apelo hoje, tu vai aceitar Jesus em nome dele. Agora, tem aquele que é escolhido do Senhor aí? Levanta a mão. Dá um glória a Deus para ele aí, dá um glória a Deus para ele aí, dá um aleluia. Agora, parece que terminou o culto, né? Não. Na verdade, usei esse Salmo 121 como um subterfúgio para chegar ao que eu quero ministrar essa noite. O que eu falei para vocês que eu separaria aqui foi o seguinte. Eu separaria o verso 2, o verso 3 e o verso 4 para poder ministrar sobre a vida de vocês. Acompanhe comigo aí. O verso 2 não é versículo porque é Salmo. O verso 2, 3 e 4. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu. Aquele que guarda não tosquenejará em outras versões. Ele não dormitará, não cochilará em outras versões. Nem dormirá aquele que guarda a Israel. É a partir daqui que eu quero ministrar a minha palavra de hoje. A gente tem um termo muito antigo que está no dito popular que diz o seguinte: quem cochila o cachimbo? Quem cochila o cachimbo? E nós estamos deixando o cachimbo, ó. Porque Jesus está voltando e nós estamos dormindo. Jesus está voltando e nós estamos dormindo. Eu quero trazer essa palavra para a igreja essa noite. Jesus sobe ao monte para orar, Lucas 22. Quando Jesus sobe ao monte para orar, preste atenção nisso. Eu queria que algumas coisas vocês não perdessem essa noite. Jesus vai ao monte orar e leva com ele seus discípulos, os 3 discípulos que a gente conhece, Jesus, aquele que foram com ele, Pedro, Tiago e João. E ele, quando chega ao monte, ele vai para orar, e ele diz o seguinte, em Lucas 22, 40, orai para não entrar em tentação. Quem vai orar tem um propósito. Jesus foi orar com 3 discípulos e diz para eles no seguinte: orem para que não caias em tentação. Ore para que não caias em tentação. A gente, quando vai orar, a gente tem o propósito de ficar acordado, amém? A gente tem esse propósito. É claro que tem alguns irmãos, eu também já passei por isso, que a gente acorda cansado para orar de madrugada e dorme e não ora nada. Aí a gente tem a cara de pau de falar o seguinte: ah, mas eu dormi aos pés de Jesus. Eu dormi, mas dormi aos pés de Jesus, não dormia em qualquer lugar. Observe o seguinte: o que rolou lá no monte? Eles dormiram. O que rolou na madrugada quando a gente não consegue ficar acordado? A gente também dorme. Jesus levou em consideração o sono deles? Não. Jesus não levou em consideração os sonos dele. Não levaria em consideração também o nosso sono. O problema é que eles dormiram. E Jesus os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Pastor Tiago, preste atenção nisso, que coisa legal. Eles dormiram, mas estavam dominados pela tristeza. A gente peca, fica triste, mas Jesus não leva em consideração porque nós pecamos, se não nos arrependermos. Eu não queria pecar, mas dormi. Dormi, por isso pequei. O que Jesus disse no versículo 46? Jesus perguntou para eles: por que estão dormindo? Levanta e orem para que não caiam em tentação. Jesus deixa um recado para ele e para mim. Se eu estou com ele, eu estou orando. Se eu não estou com ele, eu não estou orando. Ou eu estou orando, ou não estou orando. Se eu estou orando, eu estou com ele. Se eu não estou orando, eu estou sem ele. Quando a gente está dormindo, a gente lê a Bíblia de uma forma diferente. Eu queria até que o varão está aí, não, colocar ali, Coríntios 6, 9. A gente, quando está no Espírito, a gente lê a Bíblia diferente de quando a gente está fora do Espírito.
quando está com os olhos no Espírito. A gente, quando está lendo na carne, a gente lê a Bíblia, mas nada de ruim encaixa para a vida da gente. É sempre para o irmão, é sempre para o vizinho, é sempre para aquele que está no WhatsApp. A gente é tão cara de pau que a gente fala assim, esse aqui é do irmão. Vou mandar pelo WhatsApp, vou botar no Facebook, quem sabe ele se toca a olhar, a gente não se encaixa. E eu queria que olhassem para a gente o 6:9. A gente, quando lê isso aqui, pensa o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eita, Jesus pegou pesado. Não erreis, nem os devassos são pervertidos, nem os idólatras, aqueles que fazem tietagem de artistas, tietagem de pastores, tietagem de carro, de roupa, tietagem, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que falam mal da vida dos outros. Está no mesmo quadro de todos que foram citados acima. Nem os roubadores herdarão o reino os reinos de Deus. Aí eu penso mesmo instante, esse texto é para o irmão. Esse texto é para o irmão, eu vou mandar no WhatsApp para ele. Ele vai ler e vai... A gente não se encaixa em texto quando lê na carne. Ou então, bota aí para mim Apocalipse 22, 14 e 15. Esse aqui eu achei interessante, porque esse aqui a gente se encaixa nele no começo. Esse texto é para mim, com certeza. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Para mim. Eita terra, esse é para mim. Eu vou herdar a terra prometida, mas na continuação... não ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem-se, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a... O mentiroso se encaixa no mesmo patamar de todos os outros pecados. Na mesma hora, assim, coitado de fulano, rapaz. Ele é mentiroso. Mas quando eu estou acordado, eu olho para o texto e falo, miserável homem que sou. Eu me encaixei aqui, eu sou mentiroso, eu me encaixei aqui, eu sou idólatra. Eu me encaixei aqui, eu me prostituo em outras coisas, eu não faço mais lá, mas faço em algum lugar. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu me encaixo. Agora, esse texto de Lucas 22 nos dá um alerta interessante. Lucas 22 diz que Jesus veio. Eu queria muito que a igreja pegasse isso essa noite. Queria muito que a igreja pegasse isso. Porque em Mateus 26, 40 não fala Jesus veio. Jesus voou. Queria que vocês pegassem isso. Jesus foi orar e Jesus voou. Jesus voou. Ninguém pegou? Jesus voltou. E eles estavam dormindo. A Bíblia fala que a volta de Jesus é como se fosse um piscar de olhos. Isso é para a gente entender a velocidade da volta de Jesus. Num piscar de olhos, porque a gente consegue entender o momento. Na física, um momento é mais rápido do que um piscar de olhos. A Bíblia fala que Jesus vai voltar num piscar de... Pode ser que tu esteja com os olhos fechados. Eu queria que vocês pegassem isso. Jesus foi orar lá e voou. Quando voltou, encontrou os discípulos. Quando encontrou os discípulos, o que ele disse para os discípulos? Não puderam vigiar comigo nem uma hora. Misericórdia, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Jesus está voltando e nós estamos dormindo, igreja. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus voltou, foi orar e voltou e encontrou os discípulos dormindo.
Misericórdia, Jesus vai nos encontrar dormindo, igreja. Nós não estamos atentos ao que a palavra de Deus está nos dizendo essa noite. Jesus voltou e nos encontrou dormindo. Se eu fosse dar um tema a essa ministração de hoje, eu diria: não dorme. Não dorme. Futuca teu irmão aí, dá na costela dele e fala assim: não dorme. Não dorme. Nós estamos dormindo, igreja. Por que estamos dormindo? Nós cometemos todas as imoralidades, ou quase todas as imoralidades possíveis da nossa vida. A gente é tentado a imaginar que, como uma vez estamos convertidos, não bebo mais, não fumo mais, não me prostituo mais, como se isso fosse a glória de Deus. Isso era desde o começo, a gente nem tem que ter começado isso. A gente só voltou às raízes de termos que sair do pecado. E por que estamos dormindo? Caímos em tentação. Quais sejam? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que é depravação, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já havia advertido. Os que praticam tais coisas não herdarão os reinos do céu. Por que estamos dormindo? Estamos em pecado constantemente. Futuca mais uma vez seu irmão e fala assim: não dorme. O nosso Deus nem cochila, está sempre alerta e é protetor. Ele nem cochila. Por que nós dormimos se ele não dorme? Porque deixamos as coisas acontecerem dentro das nossas casas. Por que estamos dormindo, igreja? Por que nós não ficamos atentos quando aquela mulher vem para cima da gente e começa a jogar cabelo? É o primeiro sinal da mulher, né? Quando ela quer te dar um molezinho, ela chega assim e joga o cabelo. Aí, o segundo sinal que você caiu, que tu faz assim com a cabeça, ó. Aí já foi. Dormiu, varão, dormiu. Eu achei interessante quando eu fui lá ver a Beatriz em Minas, em Belo Horizonte, tinha uma placa interessante no sinal que dizia o seguinte: tinha uma mulher de biquíni de lado. E aí embaixo, aí, assim, passava a mulher de biquíni de lado e depois dava um toque e falava assim: pronto, você já pecou. Falei: verdade, rapaz. Eita Deus. Não dorme, igreja. Acorda, mãe. Acorda, mãe, essa noite. Cuida do teu filho, mãe. Acorda, pai. Ensina teu filho no caminho que ele tem que andar, para que não se desvie quando estiver mais velho. Ô esposas, acordem para o seu esposo. Vocês estão se arrumando para quem e para quê? Acorda, esposa. Acorda, pai. Acorda, jovem. O tempo está passando. Cadê sua faculdade? Cadê seus sonhos? Acorda, jovem, acorda, família. Acorda, família, para o Senhor. Nós estamos perdendo a nossa família para o mundo e não estamos dando conta disso. Estamos dormindo o tempo inteiro. Futuca de novo teu amigo aí. Na costela dele, não deixa ele dormir não. Eu achei interessante que tem uma ministração que fala o seguinte: o pastor estava pregando a palavra, aí um irmão dormindo, o pastor pregando a palavra, aí falou para o vizinho, para o colega dele, falou assim: aqui, acorda ele aí. Ele falou assim: eu não, você que fez ele dormir, vem aqui. Não deixa ele dormir, senão vai achar que foi eu que deixei dormir. Futuca ele aí. Vamos ficar acordados, igreja. Nós temos que ficar acordados. Nós estamos perdendo os nossos familiares para o mundo e não estamos dando conta. Vocês, quem aqui já ouviu falar do Eutico? Eutico, Atos 26, versículo 6. Quem já ouviu falar de Eutico? Levanta a mão. Eutico tem uma história peculiar que chama a atenção de todo mundo. Eutico dormiu. Eutico dormiu na janela do terceiro andar.
Mas vocês deixam eu pregar que ele era crente? Deixa eu achar que ele era crente, porque eu não posso imaginar que alguém vem à igreja, sobe no 3º andar para dormir. Eu acredito que ele era crente, porque ele pensou no seguinte: Paulo pregando, ministrando a palavra, ele, poxa, eu vou subir no 3º andar para prestar atenção em tudo. Mas aconteceu uma peculiaridade na vida de Eutico. Ele dormiu. Dormiu dentro da igreja. E o que é pior, na hora do culto. Dormiu dentro da igreja, e foi pior, na hora do culto. E o que é pior, ainda atrapalhou o culto de Paulo. Pergunta para o seu irmão aí, tu veio aqui atrapalhar o culto? Veio atrapalhar o culto? Ele dormiu dentro da igreja, não foi no shopping, não foi na faculdade, não foi no trabalho, não foi no ônibus, dentro da igreja. Paulo pregando com ousadia a palavra do Senhor, a última ceia de Paulo, e Eutico dormiu. Eu queria trazer mais uma pérola para vocês, queria que vocês pegassem isso. Eutico viu uma janela aberta, amém? Subiu naquela janela, amém? E nós poderíamos pensar, é de Deus. Nem toda janela é de Deus. Queria que vocês pegassem isso essa noite. Nem toda janela é de Deus. Só porque a janela está aberta, escancarada, tu vai dizer, é de Deus. Pergunta para o dono da janela se é dele. Nós estamos fazendo muitas coisas da nossa cabeça e estamos achando e querendo achar que é de Deus e não é de Deus. Tem gente que está se relacionando com pessoas que não é de Deus, não está perguntando para Deus. Só porque ele não é careca, não é pretinho, não é cavanhacudo. Tem gente, fala para o teu irmão, nem toda janela é de Deus. Nem toda janela é de Deus. Pergunta para ele. Agora, tem um problemão aqui. Temos que perguntar para ele. Às vezes pensamos estar acordados, mas estamos dormindo e esse sono é o sono espiritual. Por que é o sono espiritual? O que matou Eutico, para vocês, na cabeça de vocês, o que matou Eutico foi o quê? Foi o tombo, não foi? Não, foi o sono. Foi ele ter dormido, pastor. Porque se ele não tivesse dormido, ele não subiu, ele desceria. O que matou Eutico não foi a queda, foi o sono, ele dormiu lá em cima. E o problema do espiritual é exatamente esse, que você olha para a pessoa está vestida de crente, Bíblia de crente, sapato de crente, terno de crente, postura de crente, fala de crente, mas está morto espiritualmente. Esse é o problema da morte espiritual. Por que ninguém avisou para Eutico? Eutico, sobe aí não, varão. 3º andar. Tu vai ter que se virar aí em cima. Além disso, tu vai ter que se equilibrar nessa janela. Eu quero trazer outra pérola para a igreja essa noite. Equilíbrio dentro de casa. Equilíbrio dentro da nossa casa. A gente não está equilibrando as coisas dentro de casa. A gente libera demais a televisão, libera demais o Facebook, libera demais o celular, libera demais as roupas, libera comida, atitudes. Equilíbrio dentro de casa, que nós temos que pensar nisso para que não haja morte espiritual. Amém, igreja? Amém. Esqueceram de avisar para Eutico o seguinte: não dorme. Pode subir, Eutico, mas esqueceram de avisar ele, não dorme não, rapaz. Se tu dormir, tu vai morrer, ainda vai atrapalhar o culto. Ninguém avisou para ele. Eutico tirou o foco do culto. O que estamos fazendo dentro da casa do Senhor para tirar o foco do culto? O que estamos fazendo para focar Cristo em nossas vidas? Eu fiquei triste pra caramba, o pastor Tiago trazendo a palavra do Senhor na palavra introdutória e as pessoas de ti. Deus está falando na casa há um tempão, ó. Vai sair daqui morto, vai dormir no culto do mesmo jeito, vai sair espiritualmente acabado de novo.
A gente tem que ficar atento a tudo. O sono espiritual é o pior sono, porque parece que estamos vivos e não estamos vivos. A gente fica tão morto espiritualmente que a roupa da gente entra na roupa sozinho da gente. O sapato entra no pé da gente sozinho. O carro liga sozinho e te deixa na porta da igreja. Tu dá a paz do Senhor sozinho, não sabe nem para quem deu a paz do Senhor. Senta no mesmo banco, a mesma praça, o mesmo barco, o mesmo tudo, né? Vocês perceberam isso? A gente sempre senta no mesmo lugarzinho? A gente senta tanto no mesmo lugarzinho que a gente até pensa assim, fulano está faltando aqui, fulano senta do seu lado também, do mesmo jeitinho. A gente faz isso tão mecanicamente, tão automaticamente, que não percebe que pode estar morto espiritualmente. E essa é a pior morte, o pior sono que nós poderíamos ter. Todavia, muitas das vezes não conseguimos achar o caminho do céu. Estamos na igreja. Vamos imaginar, quem nos vir saindo daqui assim, poxa, crente valoroso, olha lá, saindo do culto essa hora. Se o culto prolongar um pouquinho mais, como aconteceu lá com Paulo, assim, poxa, varão valoroso, olha lá. Mas a pergunta é espiritualmente nós conseguimos ficar vivos? Conseguimos entender o que foi ministrado aqui hoje? Não dorme, não dorme, não dorme. Futuca teu irmão de novo aí, até ele acordar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se nós estivermos dentro da igreja, queria que vocês pegassem essa pérola também, e não ficarmos atentos, nós caímos. Caímos do coral, caímos do ministério de família, do ministério de louvor, do diaconato. Caímos do terceiro andar. Quem lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Todo mundo vai lembrar. O que aconteceu com Jonas? Foi engolido por um peixe. Pois é, o que aconteceu com Jonas? Jonas dormiu, profeta, e acordou, comida de peixe. Profeta do Senhor, dormiu, acordou, comida de peixe. Ai, meu Deus. Tem gente que dorme cantor e acorda preso, porque não adora. Quantos casos nós já ouvimos de pastores que dormiram e acordaram separados da esposa? Fora do ministério, a gente entregou quem tinha aí nas madrugadas, né, pastor Tiago? Tinha pessoas que tinham mais palavra de Deus do que a nós. Tinha mais Bíblia, né? Mais Bíblia do que nós. Tinha um rapazinho que ele fumava o crack, comia quentinho e falava Bíblia de cabo a rabo. Dormiu o sacerdote, acordou na sarjeta precisando de um prato de comida. Tem gente que dorme bem empregado e acorda desempregado. Tem gente que dorme ajudando e quando vê precisa de ajuda. E que seja ajudado. Nós não podemos dormir, gente. Não dorme. Não dorme em nome de Jesus. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Porcos na Sala? Porcos na Sala. Fala de espíritos malignos na sala. Se eu perguntasse para vocês hoje, você levaria 2 porcos para sua sala? Um porco, Se alguém chegasse na tua casa e trouxe um porco para você criar dentro da tua sala, tu criaria? Já pensou a bagunça que... Não, cachorro pode. Cachorro pode, bolinha pode. Não pode porco. Porque vai fazer uma bagunça danada. E a gente pensa o seguinte, não levaria porco para dentro da minha casa. Mas os porcos estão entrando na nossa sala e nós não estamos dando conta. Muitas das vezes já estamos sentindo o fedor do porco. Estamos sabendo de onde está saindo o fedor do porco. E não fazemos nada. Vou dar outra pérola para vocês essa noite. Você que já percebeu o fedorzinho do porco dentro da sua casa, corre e tira, não deixa impregnar não. Não deixa esse porco dar cria não. Tu já percebeu... Eu vou dar um exemplo, permita-me dar esse exemplo, o pum.
Já perceberam o pum? Teve gente que fez careta, mas engraçado, todo mundo solta pum, né? Todo mundo solta, mas quando solta o pum, a gente faz cara de inocente, não é isso? É o primeiro a sentir a porcaria que fez, que sai pela gola aqui, ó. É o primeiro a sentir o cheiro. É como o pecado. A gente disfarça, mas não tem como disfarçar. Todo mundo percebeu que foi você, mas você fica quietinho. Mas aí é como o pecado, tem um outro problema no pum. Tem pum que é acompanhado de som. E agora, como é que tu vai esconder esse barato aí? Aí tu tem que admitir, fui eu. Fica vermelhinho, fica roxo, fica... É como pecado. É como porcos na sala. Os porcos estão entrando pela televisão. A gente, se não tiver equilíbrio. Pelas palavras torpes. Está entrando disfarçado pelo WhatsApp. A gente não colocaria um porco na sala, mas estamos colocando coisas fedidas dentro da nossa casa. A pergunta que eu quero deixar para vocês essa noite: nós estamos levando porcos para nossa casa ou o cordeiro vivo que desceu do céu? O pão vivo que desceu do céu, nós estamos levando para nossa casa? Quem está levando o pão vivo que desceu do céu, dá um glória a Deus aí. Quem está levando porcos, diz aleluia. Batam palmas para Jesus, aleluia. Aleluia. Vocês estão atentos, isso é bacana. Agora que isso seja uma realidade na vida de cada um que se encontra aqui, hein? Deus vai cobrar de vocês, hein? Quando chegar em casa, tá fedendo esposa, tá fedendo, mas não é pum não, tem um porco aí na sala, tem um porco no quarto. A minha, de toda hora eu dou ela não percebe, eu passo na porta, tá muito silêncio, eu abro a porta de supetão, para ver se tem porcos lá. Jesus está voltando, gente, o noivo vem aí. A igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos? Está preparado para, se Jesus voltar agora, a gente sobe? Tem certeza disso? Não tem porcos lá não? Tem azeite na tua lamparina para receber Jesus? Davi disse no seu salmo, eu vou encerrar já: o Senhor é seu protetor e não dorme. Que nós possamos dizer isso essa noite. Se você está dormindo hoje, é dia de você despertar. Se você está dormindo, hoje é dia de você despertar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Me deu vontade de cantar. Mas aí... Aleluia. Agora que nós estamos de pé, a pergunta que fica para a igreja: eu não quero dormir. Fala para o teu irmão, eu não quero dormir. Agora fala para Deus, eu não quero dormir. E como que eu não durmo? Orai para que não caia em... Orai para que não caia em... O espírito está pronto, mas a carne é... Só o espírito está pronto. Sansão dormiu, tranças, forte, e dançou. Esbocete, filho de Saul, dormiu à tardinha. Vou tirar um cochilo à tardinha. Aí os empregados foram lá e mataram ele. Vocês lembram da Sulamita? Para quem que vocês estão se vestindo? Sulamita cantava: eu sou do meu amado e meu amado é... Dançou. Dormiu, dançou. Vai ficar dormindo? Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui e dizer para vocês: cada vez que você vier ao culto e der aquela cochilada, tu sabe que está cansado, o ar-condicionado ajuda, já pede para o teu irmãozinho assim, me futuca. Não deixa eu dormir não, que eu vou perder parte do culto, e parte do culto é como se perdesse o culto inteiro.
Aleluia. Vou cantar não, varão. Alzimiro, você me acompanha aqui? Entre a fé e a razão? Alzimiro foi embora. Queria... Tem pouco que eu não canto essa música. Aliás, só cantei aqui, né? Entre a fé e a razão, vamos lá? Acha aí. Saiu da folha? Alzimiro. Aguenta um pouquinho aí, gente. Aleluia. Bom, Alzimiro não veio, eu vou passar o microfone para quem de direito. Aleluia. Então, passo para o louvor, mistério de louvor para a igreja. Eu agradeço demais a oportunidade. Peço que vocês aplaudam essa palavra de Deus e possam ter aprendido dela, da parte do Senhor, para a vida de vocês. E para terminar, fala para Deus assim: não durmo. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Não. Aplauda mais uma vez o santo nome de Deus. Aleluia. Não acharam. Alzimiro, vai tocar para eu cantar? Aleluia. Quem sabe me ajuda. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, meu coração temeu. Quando ouviu o pai lhe responder, vocês, meu coração sangrou. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Você, quando dizer não é opção, se a fé te pede um sim, quando é preciso entregar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sob as pedras do altar. Aleluia! Eu fiz uma pergunta no começo e quero corroborar essa pergunta agora. Se tem alguém aí, continua tocando. Se tem alguém no nosso meio que se considera dormindo espiritualmente, que ainda não declarou para a igreja, não declarou para o Senhor que Ele é seu único e suficiente Salvador, eu faço esse apelo essa noite. Se você ainda não aceitou Jesus, faça isso essa noite. Vem aqui na frente que nós queremos orar pela sua vida. Se tem no nosso meio alguém que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, a hora é essa. A hora de despertar, ó tu que dormes, a hora é essa. Vem para cá agora, vem para cá agora, vem para cá agora que nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar essa noite para os caminhos do Senhor? A hora é essa. Desperta, ó tu que dormes. Tem alguém? Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão
e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sob as pedras do altar. Bom, vou entregar o microfone. Você que não aceitou Jesus e que tinha que aceitar, perdeu a oportunidade. Pode ter sido a sua última chance hoje. Como diz a música, uma chance igual a essa não dá para jogar fora não. Mais uma vez, aplaudo o santo nome de Deus. Obrigado pelo